Efésios 5, 28, a palavra de Deus diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra. Oramos por entendimento, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração e transforme os nossos comportamentos, aqueles justamente que não te glorificam. Tua igreja te ama, te adora e recebe com mansidão a tua palavra em nome de Jesus. Queria apresentar minha família rapidamente, duas fotos que eu pedi aí para o pessoal. Ele está sozinho porque no ensaio fotográfico ele não tinha nascido. Então, o Estevão é o último. E nesse ensaio aí, ele ainda estava na barriguinha da Keila. Estamos casados há 17 anos e somos pais de 4 meninos. Queríamos mais, né? Mas paramos no 4 porque está difícil. Aí o da frente é o Tiago, TDAH hemorrágico, eu falo, né? Tem um TDA, o TDAH e o TDAH hemorrágico. É o caso dele. Cansou a mãe. Aí a mãe falou que não quer mais não. Tá todo mundo fechando o diagnóstico lá em casa e surtando a mãe. Ela não quer mais filho não. Tudo é negociável, né? Nada que uma viagem, um presente não convença. O mais velho, está fazendo 16 anos hoje. O que eu estou abraçado é o João, que é autista, faz 14 anos daqui a 2 dias. O Tiago tem 9, fez 9 em outubro. E o Estevão, que é o menorzinho. Pode voltar lá, primeira foto. Aí, ele faz 4 anos, dia 4 de janeiro. Eu farei 43 anos, dia 20 de janeiro. Essa foto foi no presídio de Brasília, na Papuda, quando a gente foi suprir necessidades básicas dos nossos irmãos que estão presos injustamente, principalmente das mulheres, que o juiz que se julga Deus proibiu até o uso de absorvente no presídio, e tinha mulheres menstruadas há mais de 3 dias, presas injustamente, e que a gente ore para que um dia Deus faça justiça, né? Os homens nem sempre fazem, mas minha única oração é que eu viva até 90 anos e veja Deus fazer justiça num momento histórico tão grotesco que o nosso país está vivendo. Ore por esse pessoal. Ore por esse pessoal que não está sendo fácil. Pastores presos também. Deus é bom. O nosso evento hoje seria só para homens, mas as mulheres começaram a... Pastor, pastor... Aí convenceram o pastor a abrir o evento para mulheres, né? Mas era para estar só a machaiada hoje aqui, onde o filho chora e a mãe não vê. Mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião, pegar só os homens e fazê-los voltar para casa, transformadinhos, alinhados, desempenados. Mas hoje vai ser um assunto bom, que a gente vai falar sobre casamento. Se eu pudesse dar um título à mensagem, regras, princípios e casamento, seria o nosso tema. Quem não vive por princípio, vive por regra. E o grande abismo para o cristão é justamente confundir a regra com o princípio. Vou dar um exemplo. Pastor, ore pelo meu casamento. Não oro, não vou orar. Porque a maioria dos problemas, não só do casamento cristão, do cristão em si, é quebra de princípio.
Não é demônio, não é Satanás, não é Deus, não é a cultura. Quebra de princípio. Se a gente quebra o princípio, mesmo que o salário do pecado, que é a morte, não aconteça imediatamente, e é aqui que vem a ilusão, o que eu fiz não é tão sério, o que eu fiz não é tão grave, porque nem todo salário do pecado chega imediatamente. Mas se você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Ele vai quebrar você. Ele vai pagar o que a Bíblia diz que ele paga. O salário do pecado é a morte. O que você fez vai voltar. Isso não tem nada a ver se Deus ama, se Deus não ama. Outros chamam de de maldição, não sei o que. Não. Só quebra de princípio. Quebrou o princípio. O princípio quebra você. Por isso eu creio que a nação brasileira vai ver Deus fazendo justiça. Porque houve uma quebra de quê? De princípio. E as pessoas procuram os pastores, para os pastores burlarem o princípio. Eu falei, o que adianta a minha oração? Se Deus é o seu opositor, porque você quebrou o princípio, você está me colocando no mau lençol. Quem disse que minha oração vai resolver? É uma questão de arrependimento e se consertar com Deus, não é questão de pastor orar. Se eu vou orar é para você cair em si. Lembra do filho pródigo? Só voltou à sensatez quando está lá no texto, caindo em si. E quando a gente cai em si? Quando a gente é convencido pelo Espírito e pela palavra. E eu sempre falo isso, a igreja evangélica, pelo censo do IBGE, hoje 70 milhões de brasileiros. Grandes, né? Somos grandes, pequenos ao mesmo tempo. Porque a maioria de nós vive na regra. Buscar o pastor, para o pastor fazer uma oração, para burlar o princípio, é querer viver maquiado numa regra. Ah, ele orou. A oração do justo. Mas por trás daquela fumaça, há um fundamento que foi quebrado. Eu quase não oro por casamento. Só se for julgo desigual. Casamento de incrédulo. Aí eu oro fervoroso. Casamento de crente eu não oro não. Por quê? É filho. Eu vou falar de identidade, eu vou falar de herança. Eu vou falar do plano ideal de Deus para aquele que foi salvo. Não vou espiritualizar não. É igual infidelidade. Tem gente que espiritualiza infidelidade. Para mim é estritamente racional e moral. Para um crente, racional e moral. Não é, uau, o diabo está furioso. O diabo vai acabar. Está furioso contra meu casamento. Tá não. Ele não decidiu por ninguém. Não foi ele que fez, por mais que tenha sido ele que tenha seduzido, enganado e lançado a seta, é o indivíduo que decide pelo pecado. Principalmente homens, né? Além de machucar a esposa com a infidelidade, tem homens cristãos que enlouquecem as mulheres, as esposas, querendo convencê-las. Por exemplo, sai um casal da igreja que eu pastoreava, assim, ó, meu marido precisa de uma libertação forte e o Senhor não quer fazer. Falei, precisa de uma libertação forte, uma surra. Falei bem assim, só a senhora para acreditar numa besteira dessa. Que ele foi infiel, 1, 2, 3, 1 dúzia. E a senhora quer espiritualizar? A senhora quer dizer que depois do novo nascimento, a vida de um crente é habitada pelo Espírito Santo, pela palavra e por demônios? Que mundo a senhora vive? Que Bíblia a senhora lê? Ou o ser humano está entregue totalmente ao cativeiro de Satanás, ou nasceu de novo para o reino do Filho do amor de Deus. Não fica essa dualidade. Ora no colo de Satanás, ora no colo de Abba Pai. Ou é de Deus ou é do diabo.
Ou ele é um Pedro falhando e clamando para quem eu irei, ou ele é um Judas que diz, e Satanás entrou em Judas. Aí Jesus fala, faça o que você tem que fazer logo. Mas não tem como ser crente no domingo, ateu na semana. Aí eu falei para a esposa, então vá buscar uma igreja que infantilize a responsabilidade moral do seu marido. Eu não sou esse pastor. Ele fez porque quis, ele tem amante porque quer. Tem nada de Satanás aí. Pelo contrário, se eu botar ele ali num quartinho escuro com 4 diáconos, a gente tira o demônio dele rapidinho. Que isso, pastor? Ai, vamos torrar a paciência de outro pastor, pode ir. Aí foram. Olha só, o cara enlouqueceu a esposa. Não, é demônio, não, é espiritual. Porque imagina, né? Se fosse demônio, eu só poderia aceitar essa desculpa da esposa que traiu o marido, do marido que traiu a esposa, se traiu demoniado, assim, né? Meio Igreja Universal do Reino de Deus, né? Qual o seu nome? E quem adulterou assim, né? Tipo, oh, vamos ali, né? Me dê um beijo. Não faz sentido. Porque quando vem para mim dizendo que é espiritual, eu penso isso, né? É uma possessão maligna, né? Um cativeiro espiritual que o discipulado bíblico resolve, ou vamos desencapetar a pessoa. O problema do Filho de Deus é quebra de princípio. A Bíblia diz que Satanás foi vencido. Não que não exista batalhas espirituais pelo destino das famílias, da alma humana. Obviamente que existe. Toda vez que eu saio de casa, Satanás tenta aprontar com a minha esposa, meus filhos, e essa semana foi com a minha mãe. Estava boazinha lá em casa. Passou uma semana lá em casa. Fui pegar o voo, minha mãe internada, com um pulmão manchado, de um dia para o outro. Dormiu sorrindo, no outro dia, vou morrer, vou morrer. Existe uma batalha espiritual. Ao mesmo tempo que para nós, filho de Deus, é racional. Primeiro, eu não vou ter medo de Satanás, suas brincadeiras, de suas artimanhas. Jesus já o venceu. Paulo diz que Jesus os expôs publicamente ao triunfo. Jesus os venceu, os acorrentou e os envergonhou na frente de sua eclesia. E o que é devido a nós como discípulos de Jesus? Obedecê-lo, racionalmente obedecê-lo. E não ficar achando, supondo ou construindo as conjecturas que os nossos desvios de caráter, de conduta na família é uma ação de Satanás. Não, é uma escolha. Uma ação de Satanás é na vida do incrédulo. O incrédulo não tem opção, ele é escravo do pecado. Nós fomos libertos. Nós somos filhos de Deus. Então só há transformação na família cristã quando a gente começar a falar como adulto. E o que é, pastor, falar como adulto? Assumir responsabilidade e obedecer a palavra. Rei Davi, pequei contra Deus. 1 Samuel 12. Não tem uma fala do profeta ao repreender o servo de Deus, assim, que o profeta expulsou um demônio, que o profeta repreendeu Satanás. Não, só foi o profeta, a palavra e o rei. E seus feitos pecaminosos. Teve nenhuma espiritualização, só autorresponsabilidade. Fui eu. E ele continuou sendo um amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e além de amar a Deus, sendo amado por Deus.
Diferente do nosso pai primitivo Adão. Não fui eu, sumiu. Sim ou não? Pentateuco deveria ser dele, não de Moisés. Ele deu nome à criação. Mas olha como Deus rejeita, principalmente no homem, pecar como adulto, posição fetal na hora das consequências. Se pecou como homem, tem que arcar com as consequências como homem. Eu traí minha esposa porque ela não cozinha bem. Não, você pecou porque você quis. Eu traí minha esposa porque ela não transa comigo assim, assim, assado. Não, você pecou porque você quis. Seja homem. É o que Deus espera. É o que rei Davi falou para o seu filho no leito de morte. O último conselho do pai ao filho, sabe qual foi? Seja homem. Então, não adianta viver maquiado pelas regras evangélicas. A gente precisa entrar, irmãos, no fundamento das coisas. A gente precisa entender o fundamento das coisas. Porque a gente pode se tornar como os fariseus. Positivo no início, estético no fim. Toda vez que a gente se refere aos fariseus, nos referimos de maneira pejorativa. Mas nem sempre foi assim. O farisaísmo era um movimento bom no início. Como se fosse um movimento de pureza doutrinária. Principalmente naquele período intertestamentário ali. Do suposto silêncio de Deus. Então eles vieram como guardiões da doutrina. Aí não saíram da aparência para entrar no fundamento, ficaram só nas regras, não entraram, não deixou mais ninguém entrar, se tornaram guardiões da porta estreita. Jesus fala, entra? Não, eles não entraram, Jesus disse, e não deixou ninguém entrar. Se tornaram donos de Deus. Isso é tão real que você percebe assim, quando o cara está desviado, o cara é presbiteriano. Aí um assembleano impacta a vida dele. Aí ele não aceita não. Eu sou um desviado presbiteriano, eu sou um desviado assembleano, eu sou um desviado metodista. Entende? Por quê? Porque ele aprendeu a viver só nas regras. Ele não sabe o que é princípio. Ele não sabe o que é o reino de Deus, ele não sabe o que é o corpo de Cristo, ele não sabe o que é a igreja invisível de Jesus. João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra de Deus, sim ou não? Se Jesus é o Logos de Deus, ele é o Logos neotestamentário, mas ele também é o Logos veterotestamentário. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o Antigo Testamento é Jesus, os 10 mandamentos é Jesus, e o Novo Testamento é Jesus. Sim ou não? Você crê assim? Eu creio assim. Jesus é totalmente a palavra de Deus, ok? Então, quando ele é assaltado pelos fariseus e mestres da lei, no Novo Testamento, o que ele pensa? A mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda matá-la. O que o Senhor tem a dizer? Eu já vi pregador falando que, olha, como a gente tem que depender do Espírito Santo, né? O próprio Jesus dependeu do Espírito Santo porque não sabia o que dizer. Porque está escrito lá que Jesus agachou e ficou brincando com a areia, escrevendo. Aí o pregador disse que Jesus estava esperando um download espiritual. Jesus Cristo disse assim, o Espírito Santo falará de mim. O ministério do Espírito Santo é revelar o Filho. Como Jesus, se ele é a palavra, ele estava esperando a inspiração da palavra para poder responder. Ou, quando Jesus cura no sábado, e os mestres da lei queriam matá-lo. Você cura no sábado. Aí ele pergunta, se um boi ou uma ovelha de vocês caísse num buraco no sábado, vocês tirariam?
Aí ele dá outro exemplo. Olha, Davi e seus servos comeram do pão da presença no sábado. Então Jesus, que é a palavra, ele não era comunista, ele não era anarquista, ele não quebrou princípios, mas ele desafiava o viver nas regras. Como Paulo disse, o mandamento é bom, puro e santo, mas em que perspectiva ele vai ser aplicado? Porque por trás da regra existe um princípio. Por exemplo, parábola do filho pródigo. Por incrível que pareça, o verdadeiro perdido não é quem foi, é quem ficou. Porque aquele que foi, depois que foi esmagado pela quebra do princípio, compreendeu a graça do Pai. E o que é compreender a graça do Pai? Aceitar porque um pai de família coloca regras em sua casa. E aquele que ficou e nunca pecou, viveu pela regra, mas nunca descobriu o princípio. Nunca descobriu porque o Pai diz o que diz, estabelece o que estabelece. Então Jesus, que não é progressista, que não é anarquista, que não quebra princípio, ele era contracultural. E o que é ser contracultural? Se tem 100 pessoas indo para um caminho, desconfie. Porque ele mesmo disse, a porta é estreita, poucos se encontram com ela. A tendência da natureza humana é se adaptar, criar ídolos, viver pela aparência. A mulher tem que morrer. Aí Jesus, então mate, se você não tiver pecado. Porque por trás do que foi dito existe um princípio. E o princípio preserva a vida. Mate então. Foram lançando as pedras. Porque talvez até alguns desses homens já se relacionaram com aquela mulher. Por que não foi pecado Davi comer o pão da presença? E Jesus afirmou isso quando usou o exemplo. Porque por trás de tudo daquilo que Deus estabelece, Deus quer amar o ser humano. Então para Deus assim, é mais importante a vida de Davi e dos seus servos do que esteticamente vocês colocarem um pão como oferta em minha presença. Então vocês estão ficando com a coisa em si e não entendendo o princípio que eu embuti naquilo. Por exemplo, nos evangelhos Jesus fala, a oferta que você poderia usar para ajudar o seu pai e sua mãe, você está dizendo que é oferta consagrada ao Senhor. Olha o que Jesus disse, olha que quebra de paradigma, porque na cabeça da estética cristã, nós sabemos o que fazer com a oferta, de maneira litúrgica. Aí Jesus Cristo diz, o teu pai e tua mãe perece nesse exato momento, e você diz, eu não vou fazer nada, porque a minha oferta já é consagrada a Deus. Aí Jesus está dizendo em outras palavras, está errado. E a única maneira da gente compreender que está errado é sair da aparência e descobrir o fundamento. Porque a nossa tendência é criar regras em volta dos princípios. Sei lá, leis de higiene pessoal no Antigo Testamento. Olha, não comam a carne do animal com pata fendida. Porco, javali e os primos ali. Por quê? Se é difícil para nós a higiene, com todo o avanço tecnológico e saneamento básico que nós temos, a carne de um animal como o porco ainda continua sendo complexo. Quem aqui tem a minha idade para trás, vou fazer 43, sabe no passado da tal Ascaris lumbricoides, lembra dela? Aí Deus está falando sobre higiene pessoal. Tinha saneamento básico no Antigo Testamento, na peregrinação, no deserto. Então imagina comer um porco no deserto.
Aí talvez a lei sobre higiene pessoal de lavar as mãos não era o ritual que o judeu tem que descer a água pela mão, descer pelo cotovelo e para outra. Talvez Jesus só está dizendo, lava a mão. Sabe? Então assim, ó, Jesus quer abençoar a nossa vida e a gente faz liturgia com aquilo que não é litúrgico. Vou dar um exemplo, usando a minha vida. Algumas pessoas às vezes chegam, você não tem cara de pastor. Aí eu falei, isso é uma regra. Por quê? A Bíblia nem Jesus ordenou ninguém ter cara de pastor nem cara de crente. A Bíblia e Jesus ordenou a gente a ter vida de crente. Esse é o tropeço da religião. Ah, aquela pessoa tem cara de crente, mas é crente? Porque mais importante do que aquilo que a gente carrega por fora é aquilo que a gente carrega por dentro. Aí Jesus diz, os fariseus vão criando fardos insuportáveis. Não carregam, nem movem um dedo para ajudar as pessoas a carregarem. Mas o que isso tem a ver com casamento? Tudo. Porque a gente vai entulhando essas regras e vai tornando o que é leve pesado. Aí no final quer vir para a igreja, para o gabinete pastoral, para espiritualizar. Sendo que é algo simples de resolver. Muda o comportamento. Muda o comportamento. Voltando, por que eu não oro? Porque eu não vejo saída bíblica para burlar o princípio através da oração. Eu não vejo quase nenhum verso dizendo que alguém orou por casamento de fulano. Por quê? Racionalmente, obedecer o que a palavra diz nos conduzirá à transformação. Então está lá, 1 Pedro. Ah, meu marido não é um bom homem. Ele não quer Deus, ele não é crente ainda. Aí 1 Pedro diz, mulher, se o seu marido não responde à fé, que ele seja salvo por ti, sem palavra alguma, só através do seu comportamento. Como que eu vou orar para uma esposa que não é calada, dócil, como diz o texto? Olha, seja como Sara, que não era bela só por fora, era por dentro. Sua beleza não está no seu cabelo, nos seus enfeites, na sua roupa, mas no espírito manso e dócil que agrada ao Senhor. Aí você pega a esposa, a agressiva, porque a cultura está treinada para ver a agressividade do corpo do homem, mas ela não está treinada para perceber a agressividade da língua da mulher. A Bíblia não diz lá em Provérbios que é melhor morar no deserto do que ao lado de um homem rixoso. Não tem esse verso. Mas Provérbios tem mais de 4 versículos dizendo, como homem é melhor morar no deserto do que ao lado de uma mulher rixosa, briguenta, reclamona. Então, a esposa é uma esposa dócil, silenciosa. Com isso, eu não estou falando de mulher domesticada. A vontade de Deus para as filhas dele, na minha leitura, não é nem ser a Amélia e nem ser a empoderada feminista. É ser bíblica. Provérbios 31. É uma mulher que é do lar, é uma mulher que é do filho, é uma mulher que é do marido, é uma mulher que é visionária, é uma mulher que é empreendedora, mas não é um outro homem. Ah, como que você recebe seu marido? Um tiro, porrada e bomba, reclamações e paneladas. Não vai funcionar. Porque a Bíblia diz que o resultado que a mulher quer alcançar é no silêncio. É no silêncio. Como que eu vou orar? Irmã, você celebra o silêncio? Não. Não adianta. Aí eu vi aqui, né, eu falando isso aí.
Os varões tudo rindo, aleluia, o pastor pegou elas. Mas está lá em 1 Pedro 3 também, da mesma forma, os homens devem. Da mesma forma o quê? O que vai ser dito se conecta ao que já foi dito. Então o homem deve à mulher na mesma proporção. E onde está agora o silêncio do homem? Está lá no texto. Viva uma vida comum do lar, respeitando sua mulher como vaso mais frágil. Por que a mulher está desequilibrada? Tiro, porrada e bomba e panelada. Porque o marido não celebra ou não cria o ambiente para essa mulher ser dócil. Vou dar um exemplo para quem é casado. Os filhos. O marido bíblico protege a esposa dos filhos. Porque tem hora que ela está esgotada mentalmente. Aí você isola ela, você dá o dinheiro para ela ir para o shopping, para a pizzaria, você bota ela dentro do quarto, tranca o quarto. Cadê a mamãe? Sumiu. Fiz uma mágica, ela sumiu. Aí ela está lá dentro do quarto, com ar-condicionado, dormindo, e você com as crianças. Aí você potencializa a criação do ambiente para ela se tornar dócil. Para ela responder a você. Ah, como eu posso ser um marido melhor? Aí eu sempre digo, todo dia tem uma pilha de louça na sua casa que você pode lavar. Ah, mas não gosto de lavar louça. Então, rale muito para contratar uma funcionária para sua casa. Que se você não contratar, você tem que lavar. Porque as louças não são femininas, são familiares. Olha só. Deus criou uma ajudadora e não uma funcionária. O marido não é patrão da mulher dele. Ó, os caras estavam tudo felizes agora, ó. Igual o Chaves, lembra do Chaves? Já, ó. Isso é viver a vida comum do lar. Você sabe se o leite acabou. Você sabe se a fralda acabou. Você participa. Porque o lar é seu também. Eu não estou dizendo, por exemplo, isso que eu estou dizendo é uma regra e não um princípio. Por exemplo, o homem faz se ele quiser, mas eu estou contando que você é crente. Se você é crente, você é como Jesus. Jesus precisa lavar os pés dos discípulos? Precisa? Mas ele lavou. Porque quem ama serve, quem ama cuida, quem ama protege. Não estou falando de obrigação. Estou falando da generosidade como fruto de amor e entendimento. Na mesma medida que a mulher não é a responsável fundamentalmente pela finança do lar. Se ela trabalha ou ela tem uma empresa, na minha opinião, ela coloca dinheiro se ela quiser o marido precisar. Porque é regra, não é fundamento. Fundamento é que o homem tem que cuidar da sua casa. Por exemplo, toda vez que a minha esposa está esgotada, é a cara desse tamanho. Aí eu falo, por que está chateada? Você não me ajudou hoje. Aí eu falei bem assim, cadê a metade do dinheiro? Porque assim, tem esse outro lado de Eva, né? A gente fala mal dos homens. Mas Eva está tramando com as irmãs também. Aí as irmãs, junto com Eva, quer aproveitar de um marido crente. Porque Eva sabe que o marido crente é um marido bom. Aí esse marido crente não dá mais dor de cabeça. Aí a irmã agora quer aos poucos tomar o volante. Fazer o marido doméstico. Tipo assim, ó, ele ajudou uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Aí agora ela quer que o marido bote um avental. Aí você vai sair dessa, varão, como eu saí. Eu falei, Keila, esse mês a gente gastou muito. 12 mil reais. Cadê os seus 6 mil? Hã? Não. Aí ela saiu. Ei, volte aqui. Volte aqui. Você está me cobrando para lavar a louça. Eu estou te cobrando tua parte. Cadê teus 6?
Cadê teus 6 mil? Até hoje ela está correndo de mim. E nós precisamos, como casal, dialogar para poder entender as regras e os fundamentos ali, essa confusão toda. No texto que nós lemos, Efésios 5, 28, vou reler novamente. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa como amam o próprio corpo. Pois um homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Nós somos membros desse corpo. Esse contexto aqui, ele é rechaçado por muitas irmãs no século 21. O feminismo, inevitavelmente, também entrou nas searas evangélicas. Na minha leitura, toda mulher, simbolicamente, é feminista porque o tempo é outro, o espírito do tempo é outro. Entrou nas mulheres. E você não percebe mais nas mulheres, facilmente, a mansidão característica da mulher. A mulher deu uma masculinizada, na mesma medida que os homens deram uma feminada. E eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando que os homens retraíram e a mulher empoderou. Então esse texto aqui é o texto que Paulo fala da submissão. É o verso 22. Aí as irmãs falam, para lá. Tem irmãs evangélicas falando que o apóstolo Paulo é machista. Vê se pode. Em outra passagem ele diz, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há livre nem escravo, todos somos um em Cristo Jesus. Como ele pode ser machista? Então a gente pega o filtro da nossa experiência e quer vir para a palavra de Deus. A gente vai para a cultura para depois vir para a Bíblia. Está errado. A gente vai para a Bíblia, depois a gente vai para a cultura. Porque as nossas experiências e o que o mundo pensa não é doutrinal. Doutrinal é a palavra. E um homem e uma mulher só vão viver à luz da redenção familiar quando entender que os danos do pecado original não diz respeito só à salvação eterna. Tudo está caído em Adão e Eva. Tudo. Economia, arte, estética, beleza. Olha para a música do nosso país hoje. Olha para a música no mundo. Deus está morto. Como profetizou o profeta do caos Nietzsche. Deus está morto e o seu corpo permanece insepulto. Tira Deus da cultura, morre-se a beleza. Estão expulsando Deus de todas as convenções, de todas as instituições. Qual a consequência disso? Feiura, morte, degradação moral, perversão. Todos os índices daquilo que não presta estão aumentando, porque as pessoas estão matando Deus em si, não nele mesmo, obviamente. Não quero Deus. Isso entrou, como eu disse, de algum modo também, em parte da igreja. E a gente só vai viver quando a gente entender que tudo está caído e tudo pode ser redimido. A pergunta é, queremos de fato redimir? Redimir nossa vida, confiarmos que Ele é o Salvador da nossa individualidade, aquele que vai nos conceder vida eterna, mas nós podemos viver essa vida, como Jesus disse em João 17, a partir de agora, que é o conhecimento do Pai e do Filho, podemos ter o caráter de alguém que é salvo,
Podemos ter a vida financeira de alguém que é salvo. Eu não estou falando de teologia triunfalista, nem de teologia da prosperidade, mas se tudo está caído, tudo pode ser redimido. Podemos viver para a glória de Deus em todas as áreas. O nosso casamento pode ser uma manifestação da salvação eterna. Por isso temos que sair da regra e entender o princípio. A família é algo tão extraordinário no plano de Deus, que eu sempre desafio uma simples reflexão. Como que Deus criou a existência humana? Com um templo ou com um casamento? Olha a importância disso tudo. As pessoas hoje procuram uma igreja ideal. E as pessoas não entendem que a igreja ideal é configurada pela nossa individualidade e a nossa família. Então não existe a igreja que eu quero sem o presente que eu me torno para aquela igreja. Então os casais estão quebrados fora da eclesia e querem uma eclesia boa. Mas toda eclesia é configurada pelos casais que lá estão. Então, no fundo, baseado nas regras, a pessoa quer mais uma oração, pastor, para aguentar a semana. Tipo assim, vai dar divórcio, então ora. Não é para ser redimido, é para aguentar mais uma semana, é para se tolerarem mais uma semana. E as pessoas não querem experimentar o que é plenitude. Porque o apóstolo Paulo compara o casamento à aliança de Jesus com a igreja. Então eu acho que é algo extremamente importante. Se ele não começou lá no Éden com um templo, mas com um casamento, eu acho que nós devemos prestar atenção no nosso matrimônio. Para ontem. Como a coisa mais importante das nossas vidas. E por que a gente não está conseguindo triunfar? Porque a maioria de nós está vivendo regra e não está vivendo princípio. E eu quero dar um exemplo aqui no texto. No verso 31, o apóstolo Paulo disse assim: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. A maioria dos homens, principalmente, aqui eu quero começar a partir da responsabilidade masculina, está vivendo no que concerne o casamento, numa regra e não no princípio, que é uma confusão estética de que misturou tudo: família, parentela, pai, mãe, primo, cachorro, papagaio e a esposa. Estão desrespeitando o fundamento. A maioria dos homens estão fora do princípio. Qual foi o princípio? O homem tem que deixar o pai e a mãe. E quem é a maioria dos homens? Aqueles que se casam, mas não quebram o núcleo com o pai e com a mãe. E se a mãe dele não tem pai, não tem marido, no caso, aí que ele desobedece mesmo ao princípio. Porque ele entende que ele tem que recompensar a mãe dele, porque ela não tem um homem. Então ele tem que guardar a mãe. Isso é uma quebra de princípio, isso é uma violação da vontade de Deus. Por isso o mundo está em desastre. Toda mensagem sobre família eu tenho que pontuar isso. Por que o mundo está em desastre? Porque os homens pertencem às suas mães, quando a Bíblia manda eles pertencerem às suas esposas.
O vínculo mais absoluto que Deus estabeleceu não é o paterno, não é o materno, é o matrimônio. Se tornarão uma só pessoa, uma só carne. Como vai dar certo? Se a gente está vivendo numa regra. Não, eu tenho que cuidar da minha mãe. É uma regra, mas não é um princípio. Faz sentido. Mas comparado ao mandamento, está em desobediência. Obviamente que faz sentido. Sua mãe está chorando, sua mãe está sofrendo, sua mãe está desamparada, sua mãe não tem um homem que cuide dela. Faz sentido e é bonito. Nossa, como ele é um bom filho. Mas é justamente como eu sempre digo, é o bom filho que é um péssimo marido. Começa a perceber que todo péssimo marido é um bom filho. Ah, pastor Anderson, então não devo cuidar da minha mãe? Honrar. Qual é o princípio sobre pai e mãe? Honrar. Não está escrito para você amar pai e mãe, não está escrito para você amar filhos. Está escrito para você honrar pai e mãe, não irritar a criança, criar a criança no caminho que deve andar. Sobre ser homem, o que está escrito sobre amor é que você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, morrendo pela esposa. Então, nós estamos quebrando um princípio, vivendo em regras que nós construímos, santificando essas regras e querendo o resultado ideal. Ai, como eu queria um casamento pleno. Nunca vai ser. Você nunca vai descobrir o que é um casamento pleno, mesmo que não se divorcie. É aqui que está a confusão, pastorzão. Olha, meus pais têm um casamento de 40 anos. Não divorciar não é a mesma coisa que viver em plenitude. João 10, Jesus diz que veio trazer vida e vida em abundância. Não divorciar não é a mesma coisa que atingir a meta prometida pelo Evangelho. Por exemplo, não quero gerar briga, é redenção familiar, ok? Mas que os homens perguntem para suas esposas, principalmente aqui os casamentos mais novos, se ela gosta que a casa da sua mãe seja roteiro turístico quase toda semana. Pergunta, porque ela vai talvez por te respeitar, ela vai por amor. Mas quem ama quer distância. Um casal saudável que enviou os filhos para o casamento quer distância. Tipo, eu vivi com meu filho, criei ele 30 anos. Eu vou querer ele na minha casa todo final de semana, nada. E um casal saudável que entrou agora no matrimônio também quer curtir a vida. E como que dá para curtir a vida se a casa da mãe é roteiro turístico semanal? É lei. Então percebe? A gente está semeando a semente errada, querendo o resultado certo. E muitas vezes eu me pergunto por que os tradutores bíblicos em algumas passagens não foram tão explícitos como no texto original. Eu, como sou tido por polêmico, eu faria questão de pegar a palavra grego-hebraica no original, no significado mais incisivo, e eu falava, era essa aqui, ó. Por exemplo, o deixar, lá de Gênesis 2:24, que Paulo replica aqui, que Jesus replica também nos evangelhos, um dos significados lá é apostasia. E eu achei, quando eu fui para fazer uma hermenêutica mais adequada numa mensagem, meu Deus, porque pouparam a nós. Porque imagina a gente ler Efésios 5:31, ou ler Gênesis 2:27, e o homem
apostatará do seu pai e da sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. A gente entendia imediatamente, mas a gente olha, deixar, aí começa a filosofar, o que é deixar? É igual a filosofia do próximo, quem é meu próximo? Entende? O que deveria ser explícito começa a virar filosofia. Quem é meu próximo? O que é deixar? Perder a fé. Depois do casamento, o homem perderá a fé que a sua vida começa no vínculo com a sua mãe e com seu pai. Algo forte que eu sempre replico. Todo homem deveria entender que depois do casamento ele não tem mais família, só parentes. A família começou no matrimônio. Quando o pastor descer a bênção e dizer, eu vos declaro marido e mulher, o homem tem que entender, minha família começou agora. E o que está para trás? Minha parentela. Seu pai e sua mãe, depois do seu casamento, é sua parentela. Para mim é tão revolucionário e simples entender isso, que é o seguinte, você é família do seu pai, porque o seu pai é cabeça do clã dele. Você é do seu pai, porque ele é seu pai. Mas o seu pai não é seu, porque não pode ter duas cabeças no mesmo organismo. Você é cabeça do seu clã, o seu pai é cabeça do clã dele. Você é do clã do seu pai. Então você é família dele. Mas só o seu filho e sua esposa, seus netos, serão do seu clã. Então seu pai é seu parente e você é família do seu pai. Ficou confuso ou deu para entender? Então quando seu pai, ei, você deve responder a ele. Mas seu pai não responde a você, só seus filhos. Imagina se todo homem entendesse isso, que a mulher mais importante da vida deles é a esposa dele, não a mãe dele. Então a gente não vai viver redenção. A gente está vivendo, sabe o quê? Gambiarra, como diz o Nordeste, arranjo. Não estamos divorciando, glória a Deus. Mas como eu disse, outra coisa é viver em plenitude. Nem sempre um não divórcio é um verdadeiro casamento. Porque o verdadeiro casamento, irmãos, foi comparado a Cristo e à igreja. Paulo chega no final e diz, grande é este mistério. O comparativo dele encheu ele de temor. Mas qual é o nosso problema? Para eu começar a encerrar. Hermenêutico. Por que a gente fica na regra e não vai para o princípio? É um problema de interpretação. A gente pega um verso, se apodera dele ou se escandaliza dele, ou o idolatra dizendo, é só esse verso, minha Bíblia só tem um versículo, ou eu rejeito esse versículo porque ele ofendeu minhas escolhas. Então, uma irmã que vai rejeitar o verso 22, porque o texto pede submissão, não quero. Ela não entende que a verdadeira interpretação hermenêutica tem de ser do todo e não do verso. Ao mesmo tempo que o homem vai dizer, eu sou o seu cabeça, mas na hermenêutica correta diz, Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja e salvador do corpo. Então Jesus é o cabeça para salvar o corpo e não para mandar nele. Então quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da mulher, não é que o homem é o cabeça da mulher, não é para mandar na mulher vaso. É para conduzi-la por meio do teu exemplo sacrificial, como fazemos com Jesus. Por que não temos problemas com Jesus? Porque ele é um verdadeiro homem, não se impondo, mas nos convencendo pelo seu exemplo sacrificial. Cantamos aqui que ele é um homem pleno, que ele é um verdadeiro homem. E quem teria problema com um verdadeiro homem?
Então, qual é o problema da mulher? Ela está esbarrando na submissão. Qual o problema do homem? Ele está esbarrando hermeneuticamente no ter poder sobre a mulher. E se a gente lê o capítulo inteiro, o livro inteiro, o coração do apóstolo Paulo, quando escreve o que escreve, lê as escrituras inteiras, ser um amigo de Deus, para saber o porquê o nosso Pai inspira as santas escrituras por amor a nós, fica muito fácil entender o que precisa ser redimido. Porque toda vez que eu prego redenção familiar, eu falo assim: irmã, tu está escandalizada com o verso 22, mas por que tu não leu o 21? Por que tu não leu o verso 1? Ei, homem, tu acha que tua missão é mandar na mulher? Por que tu não leu o 21? Por que tu não leu o 1? Por que tu não leu o 25? Se tu lesse o 21, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. A esposa também é irmã na fé. Por que tu não leu o 1? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. O vetor interpretativo é o que o Pai fez por nós. Então, como marido, eu olho para Keila, minha esposa, não vou mandar, mas a graça perdoadora e amorosa de Deus por mim precisa ser aplicado por mim na minha maneira de ser marido e conduzir a minha família. Eu sou imitador de Deus como filho amado, então não é o dedo contra a esposa, é uma bacia com água e toalha curando a rebelião dela num abraço. Então essa mulher, com excesso, sei lá, de tarefas domésticas com o filho, talvez a rebelião dela é um pedido de ajuda ao marido, negligente. Então, quando a gente se colocar no lugar de o amor cobre multidão de pecados, ao invés de reagir julgando o comportamento do cônjuge, mas perguntar se nós somos o gatilho que ativa esse comportamento, por que o marido prefere o bar do que voltar para o lar às 18 horas? Pode ser desvio de caráter, pode ser Satanás destruindo a vida dele, pode ser o seguinte: no bar ele encontra comunhão que queria encontrar na esposa, mas a esposa reclama tanto que ele prefere os amigos. Bar é comunhão. Chesterton, teólogo católico, disse: todo homem na porta de um bordel está à procura de Deus. Quem senta em um boteco está à procura de uma igreja. Quem senta em um bar está à procura de comunhão. Então a esposa tem que parar de julgar o marido e começar a perguntar se ela não constrói esse comportamento. Porque é o que eu sempre digo: antes de julgar o outro, comece a se perguntar se você é quem deveria ser. E vice-versa. Minha esposa tal. Pergunte para si mesmo se você não cria aquele comportamento nela. Por que os homens que acham que tem que mandar nas mulheres não lê o verso 25? Maridos, ame cada um sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Me veio um entendimento, não sei se você vai concordar comigo. Eu falei, interessante, será que era isso que estava no coração de Jesus? Muito se discute sobre a questão da ordenação feminina ao pastoreio, né? E a maioria de nós é unânime, a Bíblia não dá respaldo a isso.
Aí eu conversando com um grupo de homens e mulheres nessa semana, por que será? Aí eu falei bem assim, porque não é o lugar que o Senhor Jesus providenciou para o feminino. Ah, por que você acha isso? Mas eu falei bem assim, percebeu que as duas mulheres mais espetaculares da existência humana foram Maria, a mulher mais predisposta à santificação, que pisou na terra. Não podemos confundir o combate à idolatria, a desonrar. A mulher mais extraordinária, na visão de Deus, que pisou na terra. Porque não foi minha mãe que foi escolhida, nem minha esposa, nem você, Maria. Então Deus viu no coração dela o que não viu no coração de nenhuma outra. E quem foi a testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? A primeira pessoa a vê-lo. Maria Madalena. Duas mulheres foram escolhidas por Deus para dois momentos cruciais do Filho de Deus na terra. Seu nascimento, o início de sua glorificação. Então a mulher não tem um lugar inferior. Ela só tem o lugar que Jesus providenciou para ela. E por que Jesus não ordena mulheres, pastor? Porque assim, se o evangelho fosse machista, como as mulheres pós-modernas acham, Jesus, que é amor, quebraria a narrativa na ordenação dos apóstolos. Sim ou não? É a oportunidade dele ordenar 6 homens e 6 mulheres, ou 12 mulheres, e falar, o homem é um problema. Mas ele ordenou 12 homens. Por que, pastor Anderson, na sua leitura? Porque Deus não quer matar as mulheres. Elas são inteligentes demais para isso. Deus criou o executivo, o homem vai fazer fisicamente. Aí Deus falou, falta algo, inteligência. Por exemplo, não está escrito assim, Maria Madalena foi crucificada. Mas Deus matou todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João. Ordenação é morte. E nesse aspecto, que homem honesto não reconhece que as mulheres são mais inteligentes que os homens? Então o homem está aqui, quebrando a parede, no soco, porque nos falta toda a inteligência necessária. Aí Deus criou uma central de inteligência e diz, pelo amor de mim mesmo, pelo amor de Deus, sejam rápidas para criar tecnologia, uma marreta. Os caras estão quebrando a cabeça, derrubando o muro com a cabeça, de tão grotescos que são. Então a ordenação é o quê? Uma liderança pioneira ao sacrifício. Então, para você entender o que é um marido bom, é um marido morto, é um marido que escolhe a cruz, é um marido que leva o tiro primeiro, é um marido pioneiro, é um marido que abre a frente, é um marido que protege, é um marido que guarda, é um marido que provê, é um marido que serve, é um marido que ama. Homem foi criado para morrer, homem foi criado para carregar o pior fardo que ele puder carregar. Esse é o propósito masculino. Carregue sua cruz, proteja seu povo, proteja sua casa, proteja as mulheres, as crianças, seja um homem, não carregue uma cruz de papelão. E qual é a missão das mulheres? Use sua inteligência para não tirar a cruz das costas desse homem, porque o que mexe com o homem não é as guerras do mundo, é as brigas de uma mulher sem sabedoria. Um homem enfrenta um exército, um verdadeiro homem, mas ele corre de uma mulher. Lembra de Elias? Ele enfrenta 900 homens, igual toma açaí. Mas uma mulher manda o zap e diz, eu quero sua cabeça, hein? Ele deprime e vai se esconder. A gente cheio de energia, trabalhou, lutou,
juntou, fechou negócio, a gente chega em casa, a cara da nossa mulher. Porque você chega assim, ó, meu Deus, eu vou falar para ela, sabe? Vendi 5 carros num dia, ele todo feliz. Aí ele chega, a cara dela, de porteira. Mulheres traem mais quando falta amor. E homens traem mais quando falta respeito, consideração. O cara está lutando, sabe? Para sair do salário mínimo, para sair do salário comercial, para sair dos 2.000. Mas ele olha para a mulher dele e o olhar dela, mesmo que ela não diga nada, desonra ele. Você mata o homem. Homem, se você negar amor à mulher, você vai matar ela. Mas mulher, se você só negar respeito a ele, você vai matar ele. Homem precisa de respeito para ser homem. Porque ele foi criado para morrer. Aí hoje virou o contrário. As mulheres estão morrendo e os homens se divertindo, por isso está o caos. As mulheres tomando a posição de homens, os homens tomando posição de mulheres, o caos. Aí vem a ideologia desconstruindo tudo, desconstruindo fé, família, infância, gerando uma confusão na cabeça das crianças, e a gente não sabe mais como se portar. Então a gente tem que abraçar isso aqui, ó. Redimir nossos altares particulares. A sua igreja vai ser resultado da igreja que você, homem, pastoreia em casa. Uma mulher que você não cuida em casa, vai vir para a igreja para arrumar confusão. Vou encerrar dizendo isso. Toda igreja tem uma fila para o louvor e uma fila para o ensino e para a pregação. O que as igrejas não têm? Fila para o estacionamento e fila para lavar o banheiro. Então, na maioria das igrejas, não há pessoas que querem servir. Existem pessoas que querem ser vistas. E isso vem de onde? Da briga do lar. Porque se o casal vem aleluiado lá da casa deles, sorrindo, aleluia. Como é bom ser crente, a gente acorda bem, Deus está com a gente, glória a Deus. Chega na igreja tão feliz que fala, o colete do estacionamento tá bom. Porque não tem fila. Ah, esqueci, o infantil também não tem fila. Na maioria, são raras as exceções. Então quem vem bem de casa quer servir. O banheiro serve, vou lavar o banheiro. Por que só aqui? Se lá é importante. Se não cuidarmos lá, o odor de lá vai entrar aqui, vai impedir a gente de cultuar. Assim como a água que entrou ontem, se não tivesse irmãos para servir, estava cheio de água. Então, o casal que está resolvendo problemas entre si, chega na igreja para resolver problemas macros. Então, quando eu vejo tititi, não gostei, ou eu vou embora. Pastor, de onde se arrumou aquele pregador tatuado? É coisa de gente mal amada em casa. No máximo, alguém amado vai dizer, diferente o camarada, né? Mas foi bênção, foi Bíblia. Mas assim, não gostei do preto, não gostei do cinza, não gostei da logo, não gostei do pregador. É lá, tem nada a ver com a gente. Eu como pastor aprendi isso. Já transformei a perspectiva do gabinete pastoral. O rancor, nada tem a ver com a gente, vem de casa. Então hoje minha missão não é construir uma igreja melhor para as pessoas, para os irmãos. É construir pequenas igrejas. Vá pastorear sua mulher, varão. Sua mulher está dando problema para a igreja.
Como eu sempre digo, né? Vá passear com sua cremosa. Olha a cara da sua mulher quando chega na igreja. Porque, por exemplo, gente mal amada em casa não se alegra com a ordenação dos irmãos, principalmente se ele tiver mais tempo de congregação. Estou aqui há 15 anos, a pessoa está há 2, foi reconhecida antes de mim. Mal amado. Porque quem diz que o reconhecimento de Deus é por cronograma? É por interesse de servir. Então, irmãos, nossos casamentos também caíram em Adão e Eva. E eles precisam entender e serem fundamentados no nosso conceito redentivo. Porque o princípio da salvação eterna, que é ato soberano do Senhor, talvez não interfira direto em que tipo de marido nós somos, porque são áreas diferentes. Você pode ser salvo eternamente, ser um péssimo marido, ser fantástico com finanças, ser um bom pai, mesmo sendo um péssimo marido, porque são princípios distintos. Cada área da nossa vida tem uma esfera diferente. A Bíblia vai tratar os princípios financeiros, mas os princípios do casamento são outros. E temos que entender isso, que o casamento também caiu. Essa briga de Adão e Eva, não fui eu, não fui eu, não fui eu, está com a gente, não fui eu, não fui eu. E a gente não quer cobrir multidão de pecados, no sentido de expiar a culpa e o pecado do outro. Mas que a gente esteja disponível e entenda que Satanás já foi vencido, e não é ele que está aprontando no seu casamento. Talvez, depois do casamento, no namoro, vocês viviam jantando fora. E depois do casamento, sua esposa, o máximo que ela comeu fora foi botar a cadeira fora de casa. Então talvez nada tenha a ver com Satanás. O casal perdeu a paixão, o envolvimento, a amizade, a rotina. Gere seu casamento à prova de filhos, à prova do desgaste do tempo, principalmente à prova dos pais, principalmente à prova de sogras intrometidas. Homem, diga para sua mãe, com todo amor, respeito e reverência: eu não sou o marido da senhora. Eu sou o marido da minha esposa e a minha missão primária é cuidar dela. Amém?